Eu sou a Renata Figueiredo e vamos continuar de onde a gente parou, lá no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 19, que diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então a gente está continuando aqui esse discurso do Senhor Jesus, que é a continuação do que ele estava falando sobre aquele que não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o Filho de Deus, que é ele, o Senhor Jesus, é a luz do mundo. Um mundo que jaz em trevas, um mundo que jaz no maligno, por isso está em trevas. E ele é a luz de Deus que desceu ao mundo para iluminar a vida daquele que crê, e este, crendo, será salvo. Então, ele diz assim que qual é a condenação para aquele que não crê no nome do Filho de Deus? Por que essa pessoa é condenada quando ela não crê no nome de Jesus? Porque essa pessoa, ela amou mais as trevas do que a luz. Porque essa pessoa escolheu viver nas trevas desse mundo em vez de viver na luz de Deus. E isso é a condenação que condena o mundo, meu irmão. Quando a pessoa ela escolhe ficar com suas atitudes, com suas vontades, com suas ações de trevas, que é o pecado. Então, quando uma pessoa ela conhece, ela tem um encontro, vamos dizer assim, com a verdade, com a palavra de Deus, que é Jesus, que é a luz do mundo. Então, imagine uma pessoa indo pela primeira vez numa igreja. Ela é convidada, né? Alguém traz a palavra para ela e convida ela para ir para a igreja. E na igreja, ela ouve a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está ali. Aquela pessoa ouve a pregação sobre salvação, que precisamos crer no nome do unigênito Filho de Deus, que é aquele que veio do céu para cumprir com as profecias que foram dadas antigamente no Antigo Testamento, para que a humanidade fosse salva. Eu falei isso no outro vídeo, que é o significado do nome do Senhor Jesus. Mas aí aquela pessoa, ela ouve tudo isso, então ela, a partir desse momento ela toma conhecimento da verdade. Mas quando ela sai da igreja, volta tudo. Ou seja, não teve efeito sobre ela. Ela teve um encontro com a verdade, mas ela escolheu a mentira. Ela escolheu continuar em sua vida nesse mundo, pecando, adulterando, vamos dizer assim, exemplos, né? Adulterando, roubando, matando, mentindo, traindo, se prostituindo, se drogando, etc. E tantas outras escuridões que há nesse mundo. Ela preferiu continuar na mentira. Ela preferiu continuar nas trevas. Então, essa é a condenação. A pessoa conhecer a verdade e continuar na mentira. E isso não só são as pessoas que não querem nada com Deus. Isso hoje em dia está acontecendo até mesmo dentro da igreja, com aqueles que dizem crer na palavra de Deus, com aqueles que na igreja, vamos dizer assim, um exemplo, são santinhos, mas quando saem da igreja, em casa, no trabalho, etc., continuam vivendo na escuridão. E infelizmente a condenação para estes será pior do que para aqueles que não têm ciência disso. Mas é claro que chegará um momento em que todos terão consciência, porque Deus ele quer salvar o maior número de pessoas, o maior número de almas. E eu creio que o Senhor Jesus ele só virá para salvar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja quando todos receberem da verdade. Ele quer o maior número de almas salvas. Então, os servos do Senhor Jesus estão nessa luta, né? Nós, os servos do Senhor, estamos nessa luta para alcançar aqueles que ainda restam, aqueles que ainda serão salvos. Mas essa é a condenação, de que a maioria do povo desse mundo, a maioria das pessoas escolheram as trevas, amaram mais
mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. E quando uma pessoa comete um erro, um pecado, a primeira coisa que ela quer fazer é o quê? É esconder aquele pecado. E logo a gente lembra de Adão e Eva. A primeira coisa que eles fizeram quando eles pecaram, eles tentaram se esconder de Deus. Então logo vem a vergonha, o opróbrio, porque as obras das trevas, elas ficam nas trevas. Mas aquelas obras que são boas, elas têm que se manifestar ao mundo. Aquilo que é bom se manifesta ao mundo. Aquilo que é mal tenta se esconder, tenta esconder por causa da vergonha. É tanto que ele diz isso no versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Odeia a luz. Por que aquele que faz o mal odeia a luz? Ele não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por quê? Porque a luz tudo manifesta. Porque quando uma pessoa está traindo alguém, ela não quer que o cônjuge saiba, ela não quer que ninguém saiba. Por quê? Porque a partir do momento que todo mundo souber, aquela obra que ele está fazendo será reprovada, será manifestada a todo mundo e vai trazer o quê? Vergonha, vai trazer divisão, vai trazer um monte de coisa. Vai trazer a verdade. E a verdade muitas vezes dói. Dói para quem está sendo atingido pela mentira. Quem faz o mal quer continuar escondido, quer continuar nas trevas, porque a luz tudo manifesta. Por isso que antigamente Jesus ele fala isso, que o mundo o odiou porque ele veio e falou da verdade. Por que os fariseus odiavam Jesus? Porque Jesus falava a verdade na cara deles. Porque a verdade era que eles estavam pecando. Às vezes até mais, às vezes não, sim, até mais do que os outros que em palavras não eram tementes a Deus, os gentios. Por isso que a salvação veio para os judeus, para aqueles que se diziam tementes a Deus, mas aí a salvação ela veio para os gentios, porque os judeus rejeitaram a Jesus, rejeitaram a salvação de Deus. Por quê? Porque eles não... De fato, eles só eram mestres da lei. Eles tinham a palavra, mas eles não cumpriam com ela. Eles não viviam a palavra. Então a salvação passou para o resto do povo. Os gentios, pessoas que se diziam gentios, eram vistas como gentios, pessoas, vamos dizer assim, seriam pessoas que aparentemente não estavam nem aí para Deus. Mas aí eles creram mais do que o povo que devia crer, que se dizia crente, vamos dizer assim. E a gente vê isso hoje também. O povo que está na igreja às vezes é mais descrente, é mais incrédulo do que o povo que está do lado de fora. Às vezes é mais fácil a gente evangelizar um incrédulo e dizer que Jesus está voltando e ele acreditar, ele crer, do que uma pessoa que está na igreja. Porque a pessoa que está na igreja, muitas vezes ela está em pecado e ela fica dizendo, a gente não sabe nem o dia nem a hora. Aí fica nisso. Não quer saber desse assunto, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Então, meu irmão, é isso que acontece muitas vezes. E ele continua. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quando a gente faz obras boas, a gente quer que o nome de Deus seja glorificado, seja honrado, seja magnificado na nossa vida e na vida de outros. A gente ama a luz e não as trevas. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Espero que esse vídeo tenha clareado a sua mente para entender a luz e as trevas, a diferença, daquele que vive para Cristo e aquele que não vive. A gente ficar firme, meus irmãos, porque sim, Jesus está voltando. Jesus está chegando e precisamos todos os dias ter consciência, estarmos alertas para tudo que virá, porque aquele que ficar, em nome do Senhor Jesus, a gente suba pela misericórdia dele, mas aquele que ficar vai se deparar com a pior era desse mundo. Uma época que o mundo jamais viveu, que é a tribulação e a grande tribulação. 7 anos de governo do anticristo. Pode ter certeza que serão os piores anos dessa terra. É tanto que vai culminar para a última batalha, do Armagedon. Enfim, isso está tudo na palavra.
Não é coisa da minha cabeça não, meus irmãos. Se vocês pesquisarem um pouco na internet também, tem vários vídeos de pastores pregando isso. E seria bom vocês, né, todos nós, melhor dizendo, todos nós, a gente está ciente de tudo que está para acontecer, porque está perto, está próximo. Todos os sinais que estão por aí estão mostrando isso, que a volta do Senhor Jesus é iminente, que todos nós estejamos sempre com a mente focada nas coisas do alto, sendo iluminada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para que haja arrependimento, para que haja busca pela santidade, para que estejamos naquele dia, quando o Senhor Jesus chegar, que estejamos como as 5 virgens prudentes, com a nossa lâmpada acesa, com azeite suficiente para esperar a hora do noivo chegar, para que ela não apague e a gente fique nas trevas desse mundo. Precisamos estar na luz. E a luz que ilumina é a palavra de Deus. O óleo que é usado, o azeite que é usado nessa lâmpada é o Espírito Santo. Então, aquele que vai nos manter até a chegada do noivo é o Espírito Santo, sem mais, pura e simplesmente. Então, que a gente se mantenha firme e esperemos pela chegada do nosso Senhor Jesus. Então, Deus abençoe a sua vida. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com aqueles que precisam. E se não se inscreveu, se inscreva. Creio que vai abençoar muito a sua vida. Deus